Hoje a palavra que eu trago é a seguinte para edificação da igreja amada, povo escolhido por Deus, ovelhas remidas por Cristo que pertencem a Ele. Nós somos apenas ensinadores por misericórdia, precisamos aprender todos os dias. Hoje é o estudo sobre o Espírito Santo, amém? Quem não veio, repito, perdeu. Esses estudos são muito importantes, para que depois ninguém diga, por que o pastor Juan não ensina sobre o Espírito Santo? Meu querido, esta é a terceira vez que eu vou ensinar sobre o Espírito Santo, amém? Por que o pastor não prega Apocalipse? Porque quando o pastor estava pregando sobre Apocalipse, você não veio na igreja, não veio no culto, nem assistiu na tua casa. Então hoje vamos aprender quem é o Espírito Santo. Como podemos nós desejar algo que a gente não conhece, alguém que nós não conhecemos, amém? Então, irmãos, repito, a aliança do Evangelho vai ser a terceira vez que vai ensinar sobre quem é o Espírito Santo. Claro, cada estudo diferente que o outro, amém? Uma vez por ano. Hoje será um pouco diferente. Hoje vou ensinar, a Bíblia vai nos ensinar, nós vamos aprender o que o Espírito Santo faz na vida do crente, do verdadeiro adorador, amém? Para isso vamos abrir, o irmão Fábio vai se alegrar agora, né? Vai se alegrar, irmão Fábio, né? Tu vê quando o obreiro, né? Quando estamos todos juntos, unidos, nós, né? O Espírito Santo já nos inspira, já, né? Abra João capítulo 14, versículo 16. Porque eu falei que se alegrar, porque foi o texto que ele trouxe aqui antes de começar o culto. Ele orou pela igreja aqui e ele disse, irmãos, quero trazer uma palavra bem rápida assim. Ele só leu a palavra, já estava orando, não pregou, ele somente leu a palavra e foi esta palavra que ele trouxe aqui. E nós não combinamos, irmão Fábio sabe. Então até mim, irmão Fábio, até mim como pastor, me ajuda, né? Realmente confirma que Deus queria esta pregação hoje. Depois do culto, terminar o culto, vai ver derramamento do Espírito Santo de Deus. Nós vamos desligar a câmera. Sinto muito para os irmãos que nos assistem, vamos desligar, porque vai ver um reboliço neste lugar aqui. Sempre com ordem, com decência, mas vamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos. Crente sem Espírito Santo não é crente completo, ele está vazio ainda. Amém? Pode haver até batismo esta noite do Espírito Santo. Deus é quem sabe, mas se as botijas estão abertas, conectadas com a palavra de Deus, mas Deus deseja. Imagina se nos lugares de religião as pessoas invocam Satanás e ele vem os demônios. Imagina na igreja, se tu invocar o Espírito Santo, ele vem, te toma e tu é uma pessoa diferente. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus, amém? Amém? Abra João 14, vamos ler a partir do versículo 16. Diga todos comigo, lemos a palavra de Deus para a honra e glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus. Vamos aprender que o Espírito Santo também é Deus. Diz assim Jesus: eu rogarei ao Pai, eu pedirei ao Pai, que lhes dará outro ajudador. Coloca outra tradução, meu filho. Aqui diz auxiliador. Vamos esperar que o Mateus vai colocar. Aqui, ó. Revista atualizada. Disse, e dará outro consolador. Tem outra tradução aí, meu filho? Outra tradução. Vamos ver. Consolador, auxiliador, significa também ajudador. Tá bom aí? Para que fiquem convosco somente quarta e só o sábado. Que fique convosco para sempre. Jesus disse, pedirei ao Pai que envie outro. Jesus disse, eu agora vim fazer a minha parte. Eu sou a imagem visível de Deus, amém? Deus encarnado em homem, trouxe a palavra, certo? Agora eu tenho que subir, fazer moradas eternas, mas não deixarei vocês órfãos. Amém? Veja como Jesus é Pai. Vamos ver como esse Deus é o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. São três pessoas em uma, um Deus em três pessoas. Amém? E os três são Deus.
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Jesus disse assim, ó, e virá outro, eu consolei, eu ajudei, eu auxiliei, virá outro consolador, outro ajudador, outro auxiliador, que fique convosco para sempre, amém? Jesus queria chegar a Deus de Santa Vitória, Chuí, com o Espírito Santo. Ele em pessoa não poderia, por isso que era necessário subir, para que venha sobre nós o Espírito Santo. Então a presença de Deus, a presença de Jesus estaria com todo aquele que invocar o nome dele. Isso é fazer obras maiores que ele, em quantidade, não em qualidade. Já hoje é muito difícil um morto de 4 dias ressuscitar. De quantidade, chegar até mais longe. Quem está entendendo? Certo? A saber, qual é esse outro consolador? Vamos ver no próximo versículo. A saber, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, não estuda, não sonda as Escrituras, nem o conhece, ponto e vírgula. Não é para o mundo, é para a igreja. Viram? Mas vós o conheceis. E hoje vai ser o terceiro ano que nós vamos pregar sobre o Espírito Santo. Amém? Vós o conheceis. Já falei na minha igreja sobre o Espírito Santo, diz o Senhor. Vós conheceis o Espírito Santo. Por quê? Porque ele habita convosco e estará em vós. Futuro, estará em vós. Amém? Veja como agora no 18 Jesus disse que ele é Pai também, ó. Não vos deixarei órfão. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Voltarei para vós. Senta e vamos aprender a palavra de Deus. É muito difícil, eu falaria impossível poder pregar sobre algo tão grandioso, alguém tão grande, o Espírito Santo, alguém tão santo, que a própria presença de Deus, a essência de Deus, o Espírito Santo, em só um culto. É impossível, impossível. Não daria toda a vida para o homem estudar o Espírito Santo, mas nós vamos aprender hoje o necessário, saber quem Ele é, o que Ele faz. E se você deseja pedir ao Pai, depois da pregação, peça. Se você não deseja tê-lo, Deus não dará. Amém? Mas se você deseja tê-lo, tenha certeza de que Ele virá. E hoje mesmo Ele pode entrar dentro de você. Então, muitas igrejas, muitas seitas, ou quem sabe algumas organizações, eles minimizam o Espírito Santo. Eles dizem que ele não é Deus, que ele é uma força, que ele é um poder, uma energia. Essa palavra colocam as seitas. Mas vamos ver, meu filho, por favor, sei que não está aí, mas abra João capítulo 4, versículo 24. Vamos ver o que a Bíblia nos ensina. Uma coisa é escutar alguém falar, outra coisa é que a palavra fale com nós. Eu vou me encarregar que hoje a palavra ensine você, a cada um de nós. Amém? Diz assim em João 4, 24, diz assim: Deus é... A igreja está acordada, né? Vamos ler todos juntos? Deus é Espírito, vírgula. Querem saber quem é Deus? Deus é Espírito. E ele coloca em maiúscula. O Espírito Santo é a presença de Deus. Jesus foi e será a imagem visível. Deus se fez homem para andar entre nós e trazer a sua palavra. E subiu e voltará. Deus é a imagem visível. O Espírito Santo é a presença de Deus em nosso meio. Deus nos fez também trinos. Uma ser visível, o nosso corpo. Duas invisíveis, alma e espírito. A parte do corpo é tangente. Tu pode tocar, palpar, sentir.
se adoece, se enferma. Do pó veio, ao pó voltará. Dentro de nós, duas partes invisíveis, alma e espírito. Alma, a pessoa vivente, o que Jesus veio resgatar, alma, salvador de alma. A pessoa, nós somos a alma que está dentro deste corpo. Alma, tem sentimento, pensamento, vontade, decisões. Alma, você é uma alma vestida nessa carne aí. Essa carne um dia vai para o cemitério, os vermes vão comer, mas a tua alma vai para a glória, vai receber um corpo glorificado. Alma, o espírito que está dentro de nós agora é a parte que Deus nos deu para se conectar com Deus. Quem está entendendo? Deus nos deu o espírito, fez o homem, soprou no Gênesis, na sua nariz, e foi o homem um ser vivente. Veio o espírito. Deus deu o espírito àquele boneco de barro. Alma e espírito. A Bíblia Eclesiastes diz que quando nós morremos, o espírito volta para Deus, que Ele foi quem Deus. E nós, nossa alma receberá um corpo glorificado. Quem não tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vem, se une com o nosso espírito, que fomos criados, o nosso espírito, para se conectar com Deus, porque Deus é Espírito. Então o Espírito Santo nos ajuda a nos conectar com Deus, porque é Espírito. Tudo é espírito, a luta é espiritual. Deus é Espírito, Satanás é um espírito. Nós também, aqui agora somos alma e espírito. E diz a Bíblia, e importa que os que o adoram, o adorem em, veja que está em minúscula, que nós possamos o nosso espírito adorar ao Senhor, amém? E adoramos em verdade. Outra palavra, meu filho, coloca aí para demonstrar que Deus é Espírito. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E diz assim, somente para repetir. Ora, para comprovar. Ora, o Senhor é, na primeira vimos, Deus é Espírito, em maiúsculo. Agora em Coríntios diz, ora, o Senhor é Espírito. E olha só o que diz, ponto e vírgula. E onde está o Espírito maiúscula, sempre será o Espírito Santo, amém? Onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Senhor é Espírito. Por isso eu falei, irmão, no louvor, tenha liberdade de adorá-lo. Você é verdadeiro adorador? Você foi livre? Você foi perdoado? E por que está de boca calada? Será que você continua sendo escravo ao pecado? Não, somos libertos, então damos a glória a Deus. Quem entendeu que Deus é Espírito, já está mais que suficiente. Então, até no princípio da criação, foi o Espírito Santo quem fez todas as coisas. Lá no Gênesis, vamos lá, meu filho, para o Gênesis 1, no versículo 1. Abra a primeira folha da tua Bíblia. Vamos ver. No princípio criou Deus os céus e a terra, certo? Quem criou tudo? Deus. Vamos ver de que maneira. No próximo versículo nos ensina. E a terra estava sem forma, estava vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, ponto e vírgula. E quem estava agora ali? E o Espírito de Deus que fazia? Se movia onde? Sobre a face das águas. Foi o Espírito Santo quem separou a luz das trevas. Foi o Espírito Santo quem separou o mar da terra. Foi o Espírito Santo quem criou as coisas. Lembro-me quando disseram a Jesus, tu expulsas demônio porque tens um espírito de Satanás. Expulsa demônio em nome de Belzebu. Jesus disse, se eu expulso Satanás e sou endemoniado, então o reino dele está dividido. Mas se eu expulso, sabe que então o dedo de Deus, ele faz todas estas coisas. É pelo dedo de Deus, a mão de Deus, a própria presença de Deus. Amém? Veja como ele é eterno. Ele é o Criador, o Espírito Santo. Hoje nós vamos aprender a não minimizá-lo. O Espírito Santo é a presença de Deus. Amém? Então, ele é tão
importante, mas tão importante que até a Bíblia diz, Jesus, que o único pecado que é imperdoável, que não tem perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha o que diz em Mateus 12:31: pois isso eu afirmo a vocês, que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disseram contra Deus. Todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. 32: se alguém qualquer dizer alguma palavra contra Jesus, contra o Filho do Homem, olha só, ser-lhe-á perdoado igual, se arrepende depois, amém? Mas se alguém falar contra quem está me acompanhando? Se alguém falar contra o Espírito Santo, que diz Jesus, não lhe será perdoada, nem agora, nem no juízo final, nem nesta vida, neste século, nem também no vindouro. Quem está entendendo? Outro dia eu vou pregar e ensinar qual é o pecado contra o Espírito Santo, mas já vou te aclarar que é não praticar a vontade de Deus. Irmãos, vamos ver como o Espírito Santo é a promessa. Por favor, só repita comigo essa palavra: promessa. Isso, guarda ela. Vamos ver como desde os tempos antigos, no Velho Testamento, estava lá a promessa que Deus iria enviar seu próprio Espírito. Vamos supor que você queria a presença de alguém muito importante, e até então ele falava só por celular, mas ele prometeu que um dia viria até a tua casa. Quem está entendendo? Coloquei mais ou menos um exemplo bem simples que até uma criança pode entender. Deus prometeu que Ele mesmo viria e ficaria, moraria e habitaria em todo aquele que seria povo de Deus. Onde está essa promessa? Vamos lá no Joel, capítulo 2, versículo 28. E diz assim a palavra do Senhor: e há de ser que depois, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda pessoa. Eu agora vou entrar na pessoa. Antes não entrava, agora vou entrar. Agora vou morar. Depois, olha a palavra, depois. Não no antigo, no novo, depois que eu vier em carne, ir ao centro da terra, morrer, ressuscitar no terceiro dia, vencer a morte, o pecado, Satanás, subir para a glória, me assentar no meu trono, aí eu derramarei o meu Espírito. Depois, amém? Sobre qualquer pessoa que está na igreja, tem uma criança, pode receber o Espírito Santo. Qualquer pessoa, certo? E diz assim a palavra, e os vossos filhos e vossas filhas, diga, que profetizar, anunciar a minha mensagem. Isso é profetizar, pregar a palavra de Deus. Os vossos velhos, diz que a palavra velha não é má. Os vossos velhos terão, até nos velhos eu vou revelar, eu vou falar em sonhos. Quem são os velhos? Anciões, tanto da igreja, maduros espirituais, mas também uma pessoa que estiver na igreja, que foi batizada nas águas, que recebeu o Espírito Santo. Deus pode falar com essa pessoa em sonho. Cuidado com os sonhos, 93% é da nossa consciência. Há uma parte que Satanás entra no sonho, a mínima é Deus. Cuidado com o sonho. Já tem uma pregação aqui na nossa igreja sobre sonhos. Quem veio, recebeu edificação. Quem não veio, perdeu. Quem perdeu, quer ver? Vai lá na nossa igreja, no seu canal, e assista sobre sonhos. Aqui explicamos que são os sonhos, quando é de Deus, quando é da nossa emoção e quando é do inimigo. Amém?
Porque tem pessoa que come bastante feijoada de noite, tem pesadelos e diz que foi Deus que enviou o sonho. Então aqui eu explico claramente, cuidado com o sonho. Tem pessoa que acha que Deus fala mais. Tem pessoa hoje que Deus fala mais com a pessoa hoje na igreja que com João e com os apóstolos. É inacreditável. Tem mais revelação que o próprio João, que Deus lhe mostrou o céu. Tem mais revelação que o apóstolo Paulo. Tenha cuidado com isso, amém? A maior revelação sempre será a palavra de Deus. Quem dá glória a Deus? Bênção de Deus, vamos lá. É quando Deus quer falar, é quando Deus quer usar, a vontade dele, o soberano é dele, a soberania dele, amém? E os vossos jovens terão visões, vamos lá, até sobre escravos, sobre servo, empregado, não importa, eu derramarei naqueles dias o meu Espírito. Quem já conhece onde estava a promessa? Quem já conhece onde estava a promessa? Aí estava a promessa, Joel 2, no versículo 28. Agora vamos ver o cumprimento dessa promessa, amém? No primeiro batismo do Espírito Santo. Vamos lá agora, onde começa a igreja? A igreja não começa em Mateus. Muito importante, a igreja não começa em Marcos, Lucas e João. Esse parte do Novo Testamento, mas ainda é Israel. A igreja começa no livro de Atos, amém? Abra capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: obrigado, irmão Fábio, muito obrigado. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, a festa, estavam todos reunidos aonde? Onde nós estamos hoje? Todos? Não todos, tem muitas cadeiras vazias. Nós que estamos aqui, estamos todos reunidos no mesmo lugar, amém? Bênção de Deus. De repente veio do céu. Obrigado, irmão Fábio, obrigado. De repente veio do céu o quê? Um som, como de um. Qual foi o louvor que eu fiz? Tu eres como o vento que sopra sobre nós, em espanhol, amém? Tu és como um vento. Veio como do céu um som, como de um vento veemente, amém? Ou seja, um sopro forte, né? E impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam todos assentados. Vamos lá, vamos ver o primeiro dia que se cumpriu aquela promessa, quando veio o Espírito Santo. Se você hoje presta atenção, você nunca mais será ignorante. Ninguém vai te enganar. Você hoje vai aprender. Amém? E foram vistas por eles como línguas repartidas. Línguas repartidas. Como que de fogo. Como parecia que era como de fogo. Amém? Eles viram. Os quais pousaram sobre cada um dos que estavam ali sentados, amém? 4, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a rodopiar, começaram a pular, começaram a dançar. Começou o ministério de dança. O que eles fizeram? Começaram a pregar, a falar. Se cumpriu, eu profetizarei, amém? Eles começaram a falar em outras. Agora vou ensinar claramente que essas línguas não é aquele lá, li. Não é isso aí. Tem muito pastor que diz: se tu não fala em língua estranha, tu não tem o Espírito Santo. Mentira, hoje vou desmascará-lo através da luz da palavra de Deus, amém? Para que aprendamos corretamente. Eram todos judeus, falavam em hebreu. Sim ou não, igreja? Quem diz amém? Eram todos hebreus. Maria estava lá, Mateus, quem mais? Marcos, todos os 120 estavam lá, amém? E começaram a falar em outras línguas. Continue lendo, irmãos. Conforme era o Espírito Santo que lhe concedia, amém?
Era o Espírito Santo quem concede. Eu quero que falem isto. Eu quero que hoje o Espírito Santo me diz: meu servo, eu quero que tu pregue isto hoje na igreja. Foi por lá para o pai e falou: lê essa palavra aqui hoje, só para confirmar. Eu quero isso hoje. Hoje eu quero isso. Quem sabe hoje o Espírito Santo deseja batizar alguém. Não, mas está frio hoje. Hoje ninguém vai receber o Espírito Santo. Está muito frio para receber o Espírito Santo. Não, vou ficar aqui no frio do corpo, mas com o calor dentro do meu coração. Vamos lá, vamos lá. Quem está entendendo que o Espírito Santo faz como Ele quer? Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse, amém? Tu vai falar esta língua, tu vai falar esta, tu vai falar esta. Tu vai falar espanhol, tu vai falar em árabe e tu vai falar em alemão. Vocês vão aprender agora. Como era aquele lá, li, li, li. E derecanta la balaia. E por aí vai. Vamos lá. Creio nas línguas estranhas. Falo em línguas estranhas. Mas Paulo disse na igreja: eu falo mais língua estranha que todos vocês juntos, disse Paulo. Mas eu prefiro que na igreja falem 5 palavras com entendimento, que edifica toda a igreja, do que 1000 em língua estranha. Porque se só falam lá, li, 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 loló, entra uma pessoa indocta lá e diz que todos estão bêbados, e ele não é convencido por ninguém. Mas se pregam a palavra de Deus, qualquer pessoa que entra por aquela porta vai se arrepender e se converter de verdade a Deus. Então eu ensino o que é correto pela palavra de Deus. E mesmo falando em várias dons de língua estranha, não me mostro aqui. Eu não subo aqui no altar para mostrar o quanto eu falo em língua estranha. Se vocês veem essas coisas nos altares, já vocês começam a reconhecer quem são os amadores de si mesmo. Pelos frutos conhecereis. Porque quem fala em língua estranha se comunica só com Deus. E você fica sem saber o que está falando. Ah, claro, é só para dizer: oh, quanto ele fala em língua estranha, que servo de Deus. E cuidado, porque ainda não diz quem é o servo. Porque pode falar língua estranha angelical, mas se não tiver amor, nada sou, disse Paulo em 1 carta aos Coríntios 13. Quem está aprendendo a palavra de Deus? Bênção de Deus. Pode falar língua estranha na igreja uma mulher, e se na fora da igreja usa a língua para amaldiçoar as pessoas para contenda, não é cristã. Só tem um dom de língua. Dom de língua, 1 Coríntios 14, é um dom, está lá. Hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo. Quem está aprendendo? Quer aprender sobre o dom de língua? 1 carta aos Coríntios 14. Abra lá, desde o princípio até o fim, você será ensinado. Amém? E estará o que eu acabei de falar sobre Paulo. Vamos lá. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Falavam em hebreu, idioma de Israel. Agora falaram em outras línguas. Como eu sou uruguaio, agora me naturalizei brasileiro para trazer a palavra aqui a Santa Vitória, ao Brasil. E estou agora falando em outra língua. Quem entende? Viram? Bem fácil. Bem fácil. Conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. 5. Estavam morando ali em Jerusalém judeus religiosos. Amém? Em Jerusalém estavam habitando os judeus, varões, ou seja, devotos a Deus, de todas as nações que estão debaixo do céu. Vamos lá, meu filho, vamos ler. Próximo versículo, meu filho. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um dos que estavam ali, havia uma festa, Pentecoste, vinha pessoas de todos os países para essa festa em Jerusalém. Aí quando foram batizados, como esses hebreus falavam em outras línguas, olha só, a multidão estava confusa. Por quê? Porque cada um dessa multidão os ouvia, aqueles que foram batizados, os ouvia falar na sua própria língua. Eu sou árabe, sou alemão, sou argentino, uruguaio, espanhol, nigeriano. E como aqueles judeus estão falando a minha língua? Quem está entendendo? Estavam confusos. Como pode isso acontecer? Não eram estudosos, não haviam muitos livros naquela época, não eram pessoas doctas. Aliás, o único meio sábio entre os 12 discípulos era Judas Iscariote, mas aqui já tinha morto, tinha se suicidado. Isso aqui é depois da morte e ressurreição de Cristo. Amém? Vamos lá. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: o que está acontecendo? Não são galileus?
Todos esses homens que estão falando não são da Galileia? Não tem que falar aquele idioma? 8. Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua? O Espírito Santo lhe deu outras línguas, outros idiomas. Como, pois, cada um de nós estamos ouvindo na nossa própria língua em que somos nascidos? Quem está entendendo? Viram que fácil que é a palavra? Muitos dizem assim: pastor Juan, quando eu vou na igreja eu entendo claramente a palavra, porque pregamos tal qual está, não distorcemos, é bem fácil. Versículo 9, até uma criança sentada aqui vai aprender. Partos, medos, olha quem eram essas pessoas? A multidão: partos, médios, elamitas e os que habitam em Mesopotâmia, que era enorme, em Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto com Cirene, forasteiro romano. Tinha ali tanto judeus como prosélitos, romanos que queriam a Deus de Israel, queriam se converter, eles são prosélito. Cretenses, árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. O Espírito Santo vem uma pessoa e a pessoa não começa a pular e a sapatear e girar, ela começa a anunciar as grandezas de Deus. Se você aprendeu diferente, culpe o seu pastor, ele não é verdadeiro, não está ensinando corretamente. Vamos lá, 12. Todos se maravilhavam, estavam em suspense, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? 13. E outros zombaram, sempre tem, né? Tem que ter. Zombando diziam: estão bêbados, estão embriagados, cheios de mosto. Amém? Os zombadores, vamos lá. E aqui onde as igrejas do Reteté e Canela de Fogo torcem o texto para dizer: ó, como estou cheio do Espírito Santo, ó, como estou cheio, ó. E começa a rodopiar e pula a cadeira para cá e sapateia, o pastor se joga do altar, passa por uma janela, fazem qualquer coisa ridícula. Isso está crescendo como piolho no Brasil. Por isso eu tenho que anunciar a palavra verdadeira. Que significa? Aqui os moradores disseram: estão falando em outro idioma. Claro, para eles eram como bêbados, porque eles não entendiam a palavra. Amém? Quem está entendendo? Mas estavam mais conscientes que nunca e anunciando as grandezas de Deus. Quem está entendendo? Glória a Deus. Estão aprendendo, irmãos? Estão gostando da palavra? Está só começando. Pedro então, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhe: varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, seja isto notório, escutai as minhas palavras. Estas pessoas não estão embriagadas como vós pensais, se ainda está a terceira hora do dia, ou seja, são apenas 9 horas da manhã. É 9 horas da manhã, não estão embriagados não. O que de fato está acontecendo é o que foi dito pelo profeta Joel. Já lemos, acabamos de ler Joel. Aqui está a promessa, o cumprimento, amém? E agora vai anunciar, vamos lá: isto que vos fazer nos últimos dias, derramarei o meu Espírito Santo. Está lendo Joel ali, Pedro? Quem está entendendo? Derramarei o meu Espírito sobre toda a pessoa, filhos pregarão, profetizarão, jovens, visões, velhos sonharão. Sim, também meu Espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas. Naqueles dias eles pregarão a minha palavra, anunciarão a minha mensagem. Agora Mateus pula lá para o 37. Quando ouviram isto, eles ficaram aflitos no seu coração e perguntaram para Pedro e os demais apóstolos:
Que faremos, irmão? Viram o poder da pregação? Quem está aprendendo? Viram? Imagina se recebesse um Espírito Santo, como essas falsas igrejas ensinam, e cada um começa a falar lá, 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 li, 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 li. Quem vai se converter? Como vão entender? Quem está aprendendo? Então, quando vem o Espírito Santo, não tem a pessoa por que falar língua estranha. Ele vai falar em outra língua, pode ser, mas ele vai anunciar a palavra de Deus. Isso é o mais importante que o Espírito Santo vem fazer nesta terra: cumprir, seguir o trabalho de Jesus que veio em carne. Ele é o cumprimento. Ele vai usar homens agora. Deus veio em pessoa, agora vai usar você, eu, para anunciar as grandezas de Deus. E é o que estou falando hoje aqui, estou ensinando aqui. Estou falando em outra língua e anunciando as grandezas de Deus para a igreja. Que faremos, irmãos? Olha o arrependimento, porque entenderam, porque ouviram na sua própria língua. Pedro lhe disse: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome, o batismo nas águas, para perdão de pecado, e recebereis agora o dom do Espírito Santo de Deus. Quem consegue dar glória a Deus? 39, coloca aí, meu filho. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, os vossos filhos, todos que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Tu está aqui, você recebeu o Espírito Santo, Deus te chamou. Deus queria derramar em você o Espírito Santo. Vamos ver como o batismo do Espírito Santo é mais importante. Não estou falando que o batismo nas águas não é importante. Escute, veja como o batismo do Espírito Santo é mais importante, é mais poderoso que o batismo nas águas. Querem aprender? Vamos ver o que aconteceu quando Pedro foi lá pregar para aqueles estrangeiros. Romanos falavam em italiano, outra língua. Pedro falava israelita, Israel, judeu, hebraico. Mas foi lá. Quando Pedro ainda, Atos 10, 44, quando Pedro, dizendo Pedro ainda estas palavras, pregou, eu estou adiantando, Pedro pregou ali, tá? Eu não queria ir, mas Deus enviou ele. Pedro não queria ir porque disse: Senhor, esses não vão se converter, não vão cortar o prepúcio, não vão fazer as nossas festas, não vão, todas as nossas leis, eles não vão, são romanos, são de outra nação. Vai, Pedro. E Pedro foi e pregou a mensagem de Deus. Todos escutaram. E dizendo Pedro estas palavras, veio sobre eles, caiu, diz por quê? Porque de cima para baixo o batismo do Espírito Santo, amém? Vem do céu, quem dá glória? Caiu o Espírito Santo sobre quem? Sobre todos os romanos que estavam ali ouvindo. Veja, se eu prego hoje sobre o Espírito Santo e algum de vocês não está nem aí para a palavra, não vai vir sobre você o Espírito Santo. Você vai continuar vazio, sem Deus, amém? Mas quem está ligado pode vir hoje o batismo do Espírito Santo. Entendam o puxão de orelha do pastor com amor, por favor. 45. E os judeus, seguidores fiéis, que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre aquele que não nasceu em Israel, que é gentil. Não importa se é grego, brasileiro, uruguaio, quem não nasce em Israel é gentil. Também Deus batiza eles. Eu pensei que era só para nós. Quem está entendendo? 46, eu pergunto assim, eu passo. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Eles davam glória a Deus, amém? Olha só, olha a presença. 47. Respondeu então Pedro. Aqui está a resposta, como para a Bíblia, para Deus, o batismo do Espírito Santo é mais importante e mais poderoso que o batismo nas águas. Vamos aprender? Vamos lá. Então Pedro disse: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Pedro não queria batizá-los, são romanos. Não vou batizá-los, não vão se arrepender. Foi lá, pregou,
se arrependeram na pregação. Quando ouviram, receberam o Espírito no arrependimento, não ficaram calados e abriram a boca, glorificavam a Deus, e veio sobre eles o Espírito Santo. Amém? Disse Pedro: como vou agora impedi-los de batizar nas águas, se o próprio Deus os batiza com o Espírito Santo? É mais importante e poderoso ou não? Claro que sim. Amém? 48. Então mandou Pedro que fossem batizados. Leva-los para as águas, batizando em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com ele por alguns dias. Amém? Gostaram tanto de Pedro, queriam escutar mais. Eu quero me arrepender mais, quero mais de Deus, quero mais de Deus. Fica com nós. Vamos lá, vamos ver o maior profeta, João Batista, aquele que anunciou a vinda de Cristo, né? Disse assim, Mateus 3, né? Aquele que abriu o caminho, João Batista. Mateus 3, versículo 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para arrependimento. Batismo de água para arrependimento de pecado. É o primeiro passo de alguém que quer seguir a Deus, seguir a Jesus. Existem religiões e religiões. Estou falando do único Deus, Jesus, único Filho. Tá bom? Você pode escolher o Deus e ídolo que você quiser. Se você adora outros estátuas e ídolos, você ainda está cego. Amém? Porque a Bíblia é a única palavra de Deus. Diz: adora somente ao Senhor. Quem morreu por ti na cruz? Nem Maria morreu por ti na cruz, Jesus. Quem ressuscitou o terceiro dia? Não foi Maria, foi Jesus. Quem voltará para levantar a igreja? Jesus. A Ele tens que adorar. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai se não é por mim. Amém? Agora disse o profeta: eu os batizo em água para arrependimento, mas aquele que vem após mim, porque nasceu 6 meses depois, é mais poderoso do que eu não sou digno de levar a sua sandália. Ele batizará com o Espírito Santo e fogo. Jesus batizará com o Espírito Santo e fogo. É mais importante o batismo do Espírito Santo que o batismo nas águas, segundo Deus e a palavra, que é inerrante e infalível. Quem aprendeu? Rapidamente então vamos aprender que o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, é uma pessoa, é a presença de Deus, é a essência de Deus se movendo entre o povo. Amém? Amém? Vamos lá, vamos ver então como ele tem uma personalidade. Sabia que o Espírito Santo tem sentimento? Coloca aí, por exemplo, Mateus, coloca como primeiro ponto. Vamos ver como ele tem sentimento. Ele diz assim: eu quero orar por estes vitorienses. Diz o Espírito Santo. Ele tem sentimento. Olha, abrindo a boca, bocejando. Olha, dormindo, comendo a unha, lendo o celular. Que miséria. O pastor suando lá e a pessoa está olhando para o lado. Que miséria. Não veio na igreja hoje. Ficou para comer churrasco, cerveja. Que miséria. Se continua assim, vai para o inferno. Eu preciso salvar essa pessoa, essa criatura. Eu preciso trazer arrependimento. Eu preciso abrir os olhos. Aí o Espírito Santo intercede por nós. Ele tem sentimento. Ele é uma pessoa, não é uma energia. Amém? Vamos aprender como ele tem sentimento. Quem quer aprender? Romanos 8 claramente diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar nas nossas, nos ajuda. Ele tem sentimento. O Espírito em maiúscula ajuda as nossas fraquezas, nossas debilidades. Já falei, comer a unha, olhar para o lado, não vir no culto, está aí nem aí com a palavra. Fraqueza, está morto espiritualmente, não consegue se conectar com Deus, não consegue sentir a presença, está morto. Deus ressuscita morto, e quem faz a obra é o Espírito Santo. Amém? Porque disse o apóstolo Paulo. Tem alguém que diz: eu oro muito. O fariseu: eu oro. Disse Paulo, maior servo de todos: nós não sabemos orar, não sabemos o que devemos de pedir como convém. Amém?
Tem pessoa que vem na igreja pedindo picanha e cerveja. Mas o mesmo Espírito que Ele faz, diga, intercede por nós com gemidos, com palavras que não conseguem se entender na linguagem humana. O Espírito Santo, Ele vê nossa condição, nossa miséria, e o Espírito Santo fala em outro idioma, no idioma de Deus. Ele diz: Pai, envia para essa pessoa fogo. Pai, tira a droga. Pai, tira o vício. Pai, tira a pornografia. Pai, ajuda isso aqui, abre essa porta, fecha essa porta, e intercede por nós, como convém. Tem pessoa pedindo: Senhor, me dá um carro novo, me dá uma casa nova, e não ainda teve uma vida nova. Não sabe como orar. Disse Tiago: vocês não sabem como orar. Pedem para os vossos deleites, mas não estamos orando como convém. Não é uma oração guiada pelo Espírito Santo. Quando vem de verdade o Espírito Santo, a pessoa não pode não ter casa nova, carro novo, nada novo, mas ele diz: Senhor, renova-me por dentro, eu quero ser uma nova criatura. Senhor, transforma minha alma, converte-me, Senhor. Essa oração guiada, ajudada pelo Espírito Santo. Quem está aprendendo? Bênção de Deus. Disse Paulo, hein? Paulo, nenhum de nós nem chega a 1% do que era Paulo. Vamos lá, próximo versículo. E Deus, aquele que examina, sonda os corações, sabe o que o Espírito Santo está pedindo. Ele conhece a intenção do Espírito, em maiúscula. E é Ele que, segundo Deus, intercede pelo santo, pelos irmãos da igreja. A palavra santo significa: eu separo você do mundo e trago para a minha igreja. Vamos ver no próximo versículo como ele não somente tem sentimento e intercede por nós, mas o Espírito fala. O Espírito Santo, ele não é uma múmia, ele fala. Vamos aprender? Vamos para Apocalipse. Diz assim, Apocalipse. Coloca aí, meu filho. Quem tem ouvido, ouça o quê? O que o Espírito, em maiúscula ou em minúscula? É o Espírito Santo, amém? O que o Espírito fala, prega, ensina, ilumina, revela, instrui, guia, aconselha, exorta, repreende, instrui. A igreja, conjunto de pecadores, o Espírito Santo fala, a igreja ouça o que o Espírito Santo fala, a igreja. Quem está ouvindo? Você não está ouvindo a voz de rua, você está ouvindo o tom do rua, mas a palavra vem do Espírito Santo. Eu estou pregando a palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, através de homem de Deus. Não foi de qualquer um também, hein? Através de homem de Deus. Quem entende que ele fala? Quem entende que ele fala? Bênção de Deus. Timóteo 4, versículo 1. Primeira, Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente fala, diz que nestes tempos, nos últimos tempos, apostatarão algum da fé verdadeira. Se vão desta igreja para dançar por aí em outras igrejas, para fazer show e ganhar dinheiro, dando ouvido a, em minúscula, espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Diz a palavra, não, pastor Juan. O Espírito Santo diz: alguns vão se cansar de vir na igreja verdadeira, que tem que te arrepender, mudar de vida. Não vão querer o caminho espacioso. Então haverá espíritos enganadores que vão falar com as pessoas: vem para aqui, traz tanto dinheiro que eu vou adivinhar a tua sorte. Vem para aqui, vamos jogar búzio e carta. Escuta o horóscopo. Sabe o que é o horóscopo? Doutrina de demônio. Tu imagina que vai acontecer a mesma coisa para toda pessoa que nasceu no mês tanto. Como nós éramos cego. Mas Cristo está abrindo os olhos. Se alguém está cego aqui hoje, Jesus está tocando e vai ver. Amém?
Então a essência do Espírito Santo não é essa força, quem sabe é um vento, não, ou uma bomba, ou um fogo, não, são simbolias, apareceu assim, mas sim é antes de tudo uma pessoa que pensa, que tem raciocínio. Quem está entendendo? Amados irmãos, vamos ver agora em Mateus 10, versículo 19, e diz assim, vamos ver como ele tem uma mente. E diz assim: mas quando vos entregarem, de Jesus, não vos dê cuidado de como haver de falar. Vocês que vão pregar minha palavra, certo? Vocês vão ser até preso. Se tu prega a palavra mesmo forte, prepara, tu vai ter inimigo, tu vai ter um mundo inteiro contra. Até dentro da tua própria casa pode acontecer isso. Tu vai ter inimigo. Tu não é já que vai tomar chimarrão aí com Jesus e com Satanás. Tu vai servir a um, vai aborrecer outro. Amém? Agora, quando vos entreguem e vos acusem, porque são duros de coração, porque são amantes das religiões, das trevas, não se preocupem com o que vocês vão ter que falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haver de falar, será dado o que haver de dizer. De que maneira? 20, no próximo versículo. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é que fala em vocês. Lucas 12, 11. Diz Jesus também outra palavra. Vamos para Lucas. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejas solícitos de como ou que haver de responder. Agora diz: até na igreja vai ver pastor, falso pastor, que você vai aprender a verdade e ele vai te rejeitar. Não te preocupa com o que haver de responder, nem do que haver de dizer. 12. Pois naquela mesma hora você ensinará o Espírito Santo que vos convém falar. Vamos ver o terceiro ponto da noite. São 7. Vamos ver como ele também ensina. Quem está aprendendo hoje aqui? 1 Coríntios 2,13. Diz assim a palavra de Deus: portanto, como também falamos, nós pregamos, ensinamos, não com palavras de sabedoria humana. Não li um livro de filosofia, nem de literatura, nem fiz curso acadêmico para vir pregar para aqui. Não. Não pregamos com sabedoria que o homem inventa, não, mas com as que o Espírito Santo. Quem está ligado com a palavra? O Espírito Santo ensina. Está aqui está. Este livro foi o Espírito Santo quem escreveu. Amém? Vamos lá. Comparando as coisas espirituais com as espirituais. Assim explicamos nós, as verdades espirituais com as espirituais. 14. Agora ele explica. Ora, o homem que não tem o Espírito de Deus é o homem natural. Ele não é espiritual, é homem natural. É igualzinho a Adão e Eva. Ele não foi convertido ainda. Ele está vazio. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, o Espírito Santo. Amém? Porque ele crê que é loucura, mas ele não pode entendê-las, porque essa pessoa, o sentido dela só pode ser da Escritura entendido de uma forma espiritual. Eu preciso ser espiritual transformado para compreender a vontade de Deus, para entender o que Deus quer me falar. Entretanto, que eu for ser um carnal, eu nunca vou entender o que Deus quer falar com a minha vida. Você está entendendo? Então te aconselho, peça a Deus ser uma pessoa espiritual. Amém? O uruguaio, ele entende o uruguaio falar no mesmo idioma. Brasileiro entende brasileiro, português, a pessoa que fala no mesmo idioma. Japonês conhece e entende o outro japonês falar, mas você nunca vai entender um japonês falar.
porque você ainda não conhece esse idioma. Por isso tem pessoas hoje que não entendem o que Deus está falando, porque não são seres espirituais. Deus é Espírito, já aprendemos, e Deus fala através do seu Espírito Santo. Quem não tem um Espírito Santo, essa pessoa tem dificuldade de aprender a Bíblia. Aqui está a resposta de porque ela abre a Bíblia e não entende nada. Ela não tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Mas Deus está desejando dar o seu Espírito Santo. Deus quer ser entendido, Deus quer ser compreendido. Você não sabe nem somar 1 mais 1 nem 2 mais 2, não te preocupa. O que mais deve te preocupar é compreender quem é Deus e o que Ele quer da tua vida. Não precisa uma pessoa intelectual, precisa somente arrepender seu coração e dizer: Senhor, fala-me, eu quero entender a tua vontade. Deus faz o resto. Quem está entendendo? Agora diz assim a palavra no 15: a pessoa mais o que é espiritual entende, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ele julga as coisas, mas ele ninguém pode julgá-lo. Amém? Então preste atenção. O Espírito, agora eu vou revelar aqueles emocionalistas. Subir no monte. É bom subir no monte, mas a Bíblia diz: entra no teu quarto e ora que Deus vai te recompensar no segredo. Eu gosto de subir no monte, mas quem não tem monte, o que faz? Subir no monte, o Espírito Santo me falou que você tem que deixar a Maria e se casar com a Julieta. Não escute esse ensinamento de demônio. Não escute, estou dando um exemplo. Amém? Estou dando um exemplo. Não se deixe levar por homens que se dizem ser de Deus. Oh, tive uma revelação. Irmãos, o Espírito Santo de Deus jamais vai trazer um ensinamento que não tem base bíblica. Pelo contrário, Jesus disse que quando o Espírito Santo vier, Ele nos ensinará todas estas coisas e nos fará lembrar todas as palavras que Jesus falou. Quem está sendo edificado? Irmão, estou ensinando ovelha a não ser enganado por lobo. João 14, 25. Vocês agora estão entendendo o zelo que eu tenho por vocês? Viram? Estão sentindo o amor do pastor? Vamos lá, imagina o amor de Jesus na tua vida. João 14, 25 diz assim, ó: tenho-vos dito isso estando convosco. Jesus disse: eu falei estas palavras estando aqui convosco, certo? Mas aquele Consolador, olha só, ajudador, auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar toda a Bíblia, todo o que está escrito aqui. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus humanizou a palavra para nós poder entender quem Ele é. Amém? O Espírito Santo jamais vai te trazer uma revelação que não tem base bíblica. Não é o Espírito Santo, é espírito de demônio, doutrina de demônio, espíritos enganadores. O Espírito Santo, Ele confirma a palavra para você. Ele te ensina a palavra de Deus. Eu, como pastor, tenho a responsabilidade, educação e mistério compromisso de ensinar a estas pessoas a palavra de Deus. A palavra, para que não sejam enganadas. Aqui abrindo a palavra bem claro para todos vocês. Amém? E sabem quem está me ajudando? O Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Então, ser sensível aos ensinamentos do Espírito Santo é uma das principais causas de poder mover as coisas da maneira que Deus vê, da perspectiva que Deus vê, como Deus vê esse problema, o que Deus quer me ensinar, porque estou atravessando essa face. Você não vai saber se você for um ser carnal. Se você vive comendo e dormindo, dormindo, comendo, trabalhando, comendo, dormindo, você nunca vai entender a Deus. E você vai estar tão vazio que você vai crer em qualquer pregador. Você vai ficar tão tonto que você não vai saber nada. Aqui não.
Aqui ensinamos corretamente. Quem está aprendendo a palavra? O Espírito Santo é a presença de Deus, e Ele aclara a mente do seu rebanho. Ele ensina para nós. Amém? Quem está entendendo? Então, quando tentamos nós enxergar o mundo da nossa própria perspectiva, temos um entendimento não apenas como limitado, mas principalmente vulnerável a influências malignas, que pode vir a você disfarçado de pastor, presbítero, diácono, obreiro, evangelista, missionário. Também existe isso de Satanás. Amém? Eu vou te dizer algo bem claro para você. Não é falar mal de ninguém. Não falo, eu falo aqui de Deus. Mas o pecado eu tenho que revelar. Amém? Essa é a minha obrigação. Se você quer aprender a Deus e você tem uma TV e você quer ligar a tua TV para ver essas igrejas grandes, você está perdido. Vão tirar a tua casa, vão tirar a tua roupa, vão tirar todo o teu dinheiro. Sinto muito em dizer. Lá a pessoa boa dentro, mas segundo os líderes já está bem claro. Quem apoia um ladrão vai para a condenação também. Tem cuidado com isso. Não é falar mal, hein? Estou pregando a verdade. Amém? Se você gosta então de apoiar a um ladrão, bom, tem até na presidência essa liberdade para você fazer. Estar aberto à instrução do Espírito Santo representa não apenas aprender com Deus, mas também ser treinado no discernimento de espírito, em que sabemos diferenciar o que vem de Deus, ou seja, do Espírito Santo, e o que não vem dele. É por isso que o Espírito Santo nos ensina. Quarto ponto, ele nos ajuda. Quarto ponto, ele nos ajuda. Atos 9:31. Assim, pois, a igreja em toda a Judéia, Galiléia, Samaria tinha paz. Tinha paz. E eram edificados. Ponto e vírgula. E essa igreja se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na ajuda, na consolação do Espírito Santo. O Espírito Santo tomava o pastor e dizia: irmãos, isto aqui é errado, isso são os falsos profetas. Sempre foi assim, sempre será assim. Continuaremos com essa luta ainda. Amém? E o Espírito Santo dizia para um povo pobre, mas cheio de Deus: é assim que Deus quer. É bem claro. E estas ovelhinhas eram cheias do Espírito Santo de Deus. Viram? Não tinham ouro nem prata, mas faziam cojo levantar. Ganhavam alma de verdade para Jesus, transformavam-se de vida, crescia a igreja, se multiplicava, a paz tomava toda a igreja. Sabe por que eu sou feliz nesse ministério? Tenho poucos, não tenho? Olha, com os poucos que tenho, já me adoeço de tanto ajudar. Imagina se tivesse mais pessoas. Deus vai preparar, está preparando o obreiro, amém? Mas os pouquinhos, vou dizer algo, em menos de 2 anos, estou falando do irmão que vem quarta, sábado, quarta, sábado, quarta e sábado, não perde culto, são transformado de vida. Sabe que alegria para mim como pastor? Pessoas feiticeiras, vícios em drogas, pessoas pecadoras, errantes, congregando com nós em meio de 2 anos. Pessoas de 30, 40, 50, até 60 anos. Em menos de 2 anos mudaram de vida. Árvores tortas, Deus endireitou. Sabe por quê? Porque ensinamos a verdade do Evangelho de Deus, a palavra verdadeira. Aqui se prospera primeiro por dentro. Se prospera primeiro por dentro. Não vale nada dizer que é cristão lá fora envergonhando a Deus. Aqui aprendemos corretamente. Por isso tu está vendo um pastor celoso assim. Eu não tenho ódio em meu coração, eu nunca briguei. Quem sabe você que me julga já bateu soco em alguém? Eu não, nem de criança, viu? Tem que ter cuidado quando julga. Eu nunca traí ninguém, você traiu? Tem que ter cuidado. Mas eu tenho compromisso de ensinar a palavra correta para que as ovelhas sejam alimentadas com pasto verdejante. Aí teremos mudança de vida. É muito melhor ter poucas pessoas transformadas de vida que uma igreja bem grande e todos carnais. Não é verdade? Pouquinhos, mas verdadeiros.
pouquinhos, mas com os olhinhos abertos. A mim ninguém me engana. O Espírito Santo me ensina, lá naquela igrejinha lá, me ensina todos os cultos a palavra de Deus. É o que eu faço, irmão. Cuido das ovelhas que são de Jesus. Quando eu chegar no céu, ninguém pode dizer: pastor Juan não cuidou. Eu erro, eu sou falho. Está aqui no meu coração te ajudar a que o Espírito Santo venha sobre você e ele te ensine, te ajude, te inspire, te console. Amém? Nós precisamos. Vamos ver como essa pessoa do Espírito Santo, ponto 5, ele também se entristece. Presta atenção, estamos terminando já, falta pouquinho. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca. Isso aqui se ensina aqui nesta igreja. Já me disseram até pregador para mim, pessoa de outro altar, me disseram assim: pastor Juan, não vou mais. Sabe por que nessa igreja tua aí vai pouca pessoa? Falei: por quê, meu querido? Porque tu prega a verdade, as pessoas não querem a verdade. Estão cantando e pregando em outros altares. Tiveram a coragem de dizer isso para mim. Falei: não me importa que venham poucos, me importa eu cumprir como pastor, que sejam transformados verdadeiros diante de Deus, apresentar um rebanho limpo, sarado, curado, fortalecido. Pode ser 5, não importa, essa vai ser a minha aprovação. Ele se entristece porque o Espírito Santo, porque nós ensinamos aqui a palavra correta, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só aquela que for boa, necessária para promover. Quem se está edificando esta noite? Para que dê graça aos que os ouvem. Próximo versículo: e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, falando palavra ruim da vossa boca. Amém? Eu não falei nenhum palavrão. Na minha casa, nem meus filhos falam palavrão. Nós falamos a verdade. Se tu não gosta que eu pregue isso, será que é um pecado oculto em tua vida? Mas quem tem pecado e ama a Deus, escuta esta palavra, se arrepende, Deus perdoa, Deus limpa o coração e Deus faz dele uma nova criatura. Que lindo, que maravilha. Pessoas que andavam erradas agora andam certas. Que glória a Deus. Amém? Parem de pregar dinheiro, preguem a palavra. Quem entende que o Espírito Santo se entristece? Entenderam? Quando você fala um palavrão, o Espírito Santo se entristece. Palavra torpe, se entristece. Viu? Tem sentimento, é uma pessoa. Amém? Quem diz amém? Agora vamos ver lá na igreja, lá, livro de Atos, um casal da igreja que disse que ia ajudar a igreja com uma venda de um terreno. E eles mentiram a Deus. Vamos ver a quem eles mentiram e o que aconteceu. Atos 5, Novo Testamento, igreja, versículo 1. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. Ele vendeu algo, amém? E reteve parte do preço. Ou seja, ele disse que se ele venderia, ajudaria a igreja, mas ele guardou dinheirinho para ele. Sabendo também a sua mulher sabia também que ia vender tal coisa e que iam ter que ajudar a igreja, que tanto foram ajudados, e eles decidiram não ajudar a igreja. E levando uma parte só, depositou aos pés dos apóstolos, quem cuidava das coisas de Deus. Amém? Com esse dinheirinho eles se alimentavam, comiam, né? Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Olha o amante do dinheiro aí, para que mentisses a quem? Ao Espírito Santo, fala a palavra, olha, e retivesses parte do preço da herdade. Por que fizeste isso? Porque Satanás, ele fez de ti uma pessoa cobiçosa. Tem ainda pessoas dentro de igreja boa que são amantes do dinheiro, esconde o dinheiro, não quer ajudar a igreja. São descendentes de Anania e de Safira.
Eles mentem o Espírito Santo. Guardando, disse Pedro. Imagina se Pedro fosse o pastor aqui. Guardando esse dinheiro teu, do que tu vendeu o material, não ficava na tua mão, não ficava para ti? E vendida a propriedade, não estava no teu poder? Porque formastes este destino em teu coração. Olha o que disse Pedro aqui, ó. Por que tu resolveu fazer isso? Não mentistes aos homens, mas veja como o Espírito Santo é Deus. Mentistes a Deus. O Espírito Santo está sondando todo. Ele sabe tudo. Amém? 5. Assim que ouviu isso, estas palavras, ele caiu e morreu, expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Ajudar a igreja faz parte do amor da pessoa. Somente, olha o que eu vou dizer, somente vai querer ajudar no amor aquela pessoa que sabe quem é o Espírito Santo, que recebeu o Espírito Santo. Essa pessoa vai dizer: eu preciso ajudar a obra de Deus, eu preciso ajudar. E não é pastor quem estimula o valor, a pessoa, porque o Espírito Santo sabe quanto ganha cada um, o que faz com o dinheiro. Ninguém de nós pode mentir ao Espírito Santo. Não estou pregando aqui dinheiro, não estou dizendo aqui que você tem que ajudar a igreja. Estou dizendo que os que ajudam em amor, eles alegram o Espírito Santo. Aqueles que escondem din-din, entristecem o Espírito Santo. Amém? E hoje, quem sabe, são mortos espiritualmente, não conseguem ter uma vida cheia do Espírito Santo. Dou glória a Deus, porque na nossa igreja, você que está ouvindo aí, que não conhece irmãos, eu vou apresentar para vocês. Aqui nós temos pessoas que têm pouquinho, quase nada, mas como eles ajudam de coração. Porque não há um pastor aqui que lhes tira dinheiro, nem lhes torce a palavra. Sabe? Nem dízimo pregamos na nossa igreja. Sabe por quê? Porque quem quer dar, dá no amor de Deus. Não saiba a tua esquerda o que a tua direita dá. Amém? Temos pessoas aqui que agradecem a Deus por esta igreja, que tem aprendido tanto, de forma gratuita. E eles sabem que o pastor não é assalariado, eles sabem, mas eles sabem também que há necessidades na obra de Deus, e eles com amor ajudam ao mantimento da igreja. Isso é também amar a Deus, amar a sua igreja. 6º ponto, o Espírito Santo, vamos ver como ele revela, como ilumina, como ele inspira. 2 de Pedro 1, aqui está quando eu ensino que a palavra de Deus foi escrita pelo Espírito Santo. Diz: pois nenhuma mensagem profética, profecia, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos, separados de Deus, falaram, escreveram, pregaram, inspirados pelo... Os homens apartados. Pedro, larga o teu trabalho, Pedro, larga esses peixes, vem, segue-me tu, porque eu vou fazer de ti pescador de alma. Os homens separados. Pastor, hoje Deus pode separar pastores dos trabalhos para... Claro que sim, claro que sim, amém? E o próprio Deus sustenta, amém? Mas diz que a Bíblia não foi escrita porque o homem decidiu escrever tal coisa. O próprio Espírito Santo de Deus inspirou aos homens a escrever. É bem fácil, eu pego uma folha, uma caneta, pego uma irmã aqui e falo: toma, irmã, segura aí, e falo assim: escreve isso, blá, 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 blá. Quem é o autor? A irmã ou o pastor que está falando? Como escrever? Com certeza quem está ensinando a como falar. Amém? É assim de claro. O Espírito Santo inspirou os homens de Deus o que escrever da parte de Deus. O Espírito Santo é Deus. Então a Bíblia não é uma linguagem humana, não foi escrita por homens. Aqui está a resposta para você que diz: não vou na igreja, não creio em Deus, porque a Bíblia foi escrita por homem. Não, você não sabe, hoje está aprendendo. A Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Quer outro versículo? Coloca o próximo, meu filho. Coloca lá em Timóteo. Diz assim, ó:
acho que é terceira 16. Toda a escritura, divino significa de Deus, divinamente é inspirada e proveitosa para ensinar, redarguir, que é a pessoa entrar em consciência, se corrigir. Viu? Tem que haver assim a igreja. Tu tem que sentar e o pastor prega e você vai se corrigindo. Senão não é igreja, é uma seita ou uma sinagoga de Satanás. Para também corrigir, para instruir em justiça. A toda escritura divinamente é inspirada. Último ponto da noite. Vamos lá. E vamos comer o nosso frango assado em nossa casa. Amém? Quem tem seu feijão, arroz, graças a Deus. Mas comemos primeiro palavra de Deus. Pode tomar seu sopão agora bem quentinho, né? Mas vai deitar cheio de palavra de Deus. E quem sabe ainda batizada com o Espírito Santo. Eu vou clamar, mas depende de você. Se você ficar assim, você não vai receber o Espírito Santo. Sinto muito. Eu tenho que te fazer aproveitar este momento. Sabe a quem eu vi aqueles batizados com o Espírito Santo? Estão conectados com a palavra assim, ó. E chega um momento, eu quero. Fome e sede de Deus. Esses recebem. Você pode ter vindo pela primeira vez aqui. Se você escutou esta palavra e agora você pede, você pode receber o Espírito Santo. Amém? Vamos lá, último ponto. Pelo menos o que eu consegui, inspirado pelo Espírito Santo, poder trazer para a igreja hoje em 1 hora. Não dá para pregar do Espírito Santo em 1 hora, em um dia. 7. O Espírito Santo, ele guia, ele te conduz. Ele diz: vem por aqui, meu filhinho, faça isso. Cuidado, não, ali tu não vai. Se tu vai ali, tu vai pecar de volta, tu vai cair de volta. Apaga, sai desse canal, apaga esse celular, abre a palavra, quero falar contigo. Você erra com um irmão, um familiar, e o Espírito Santo vem e te diz: e quando vais pedir perdão? Vai dormir assim com teu esposo, tua esposa, sem pedir perdão, sem orar? Ele guia e ele conduz. Vamos aprender? E aqui terminamos a pregação de hoje. Está feliz, irmão? Mateus 4, versículo 1. Vamos ver como Jesus foi guiado. Diz: então, depois de ser batizado nas águas, foi conduzido Jesus pelo Espírito Santo, Espírito de Deus. Aonde? Ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo que estava em Jesus quando se batizou, quem se lembra? Se batizou Jesus nas águas, quando saiu, veio o Espírito Santo, agora como outra forma de pomba, certo? Pousou sobre ele, e uma voz do céu, olha a trindade aí, ó, o Deus treinou, uma voz disse: este é a minha promessa, este é meu ungido, meu escolhido, meu Cristo, este é meu filho amado, no qual eu me compraço. Amém? Certo? Jesus foi cheio do Espírito Santo logo que se batizou nas águas, e o Espírito Santo fez ele rodopiar, falar lá, li. Fez ele dizer mistérios, canela de fogo, saiu lá andando em canela de fogo, trazendo revelações. A primeira coisa que o Espírito Santo fez com Jesus foi levá-lo ao deserto. Agora eu vou te ensinar, Jesus, a tu depender de papai. Agora eu vou te levar ao deserto, lugar seco, sem água, frio. Agora eu vou te arrancar tudo, para que Deus, papai, seja tudo em tua vida. É o primeiro versículo que diz o que o Espírito Santo fez com Jesus quando veio batizá-lo. Olha que você está aprendendo, que nós estamos aprendendo. Que grande, que valioso. Amém? É para você dizer assim: por que estou passando esta solidão? Por que as pessoas me viram as costas? Opa, para. Não será que o Espírito Santo está sobre a tua vida? Deus quer te ensinar, te conduzir a tu depender de papai. Porque se tu depende do teu banco, do teu dinheiro, da tua família, então onde fica Deus?
Mas tem momento que Deus vai criar coisa para que Deus seja teu tudo. E quando Deus seja teu tudo, tu vai estar feliz, porque mesmo que 1000 caem ao teu lado e 1000 à tua direita, tu não serás atingido. Mesmo que a tua pai e mãe te abandone, tu não serás desamparado, porque Ele nunca te desamparará. E deixa então que o Espírito Santo te guia, amém? Assim como fez com Cristo. Atos 16, vamos ver também como o próprio Paulo agora, querendo ir a tal lugar, foi impedido pelo Espírito Santo. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo de Deus, de pregar a palavra naquele lugar. O Espírito Santo diz: não, lá tu não vai ainda. Vi porque às vezes, cuidado com o que eu vou falar. Cuidado. Viste, porque às vezes tu que recebeste o Espírito Santo, tu que conheces a palavra, porque tu não consegue pregar para uma pessoa? Porque o Espírito Santo sabe a hora que tu tem que pregar para essa pessoa. Sabe, Deus está falando para alguém assim, ó: prega a palavra, convida para a igreja melhor, convida para a igreja. Deixa que na igreja o Espírito Santo vai falar com a pessoa através da Escritura, amém? Mas existem pessoas que ainda não estão preparadas para receber a semente. Não empurra essas pessoas. Não faça isso. Não é o tempo ainda. Mas não deixa de pregar, preguiçoso, preguiçosa. Tem que pregar para toda criatura. Deus está dizendo assim, ó, que Paulo desejava pregar em tal lugar. O Espírito Santo diz: ainda não. Quem sabe Paulo ia ser morto ali, amém? E o Espírito Santo sabendo, porque é Deus. Quem sabe as pessoas não estavam preparadas. Quem sabe essas pessoas iriam matar Paulo. Está entendendo? Então o Espírito Santo te guia. Quem sabe você programa uma viagem para fazer, e chega um momento e tudo parece que se fecha. Aí você reclama, e você diz: Deus, por que tu não me permitiu esta viagem? Quem sabe o Espírito Santo te livrou de algum acidente. Amém? Ele te guia, Ele te conduz. Romanos 8, para terminar, último versículo, diz a palavra: porque todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, estes verdadeiramente são filhos de Deus. Hoje é o que eu consigo trazer para a igreja. Hoje é o que eu dou meu coração para o Espírito Santo ensinar a igreja. Só em 1 hora é muito difícil, só um culto, poder ensinar de alguém tão grandioso, tão misericordioso, tão amoroso, que nos guia, que nos fala, que nos instrui, que nos corrige, que nos consola, nos auxilia, que enxuga nossas lágrimas, alguém que conhece as nossas necessidades, alguém que ora por nós, alguém que está na presença, alguém que é a presença de Deus, aquele que faz todas as coisas, aquele que regenera o pecador, aquele que convence o pecador do seu pecado, aquele que faz lembrar todas as palavras de Deus, aquele que faz lembrar a palavra de Jesus. É difícil ensinar em um só culto, mas hoje eu agradeço a Deus de ter essa possibilidade, de que você a partir de hoje sabe algumas características principais do Espírito Santo, que ele não é uma força, não é uma energia, ele é uma pessoa, é a pessoa de Deus, e nós precisamos ser batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai nos consolar, guiar, convencer de pecado, mas também vai nos fortalecer. Ele vai nos revelar, iluminar o que devemos fazer, o que não devemos fazer. O Espírito Santo é a presença de Deus agora morando, habitando dentro de uma pessoa. Antes não era assim no Antigo Testamento, agora sim. No Antigo Testamento havia relatos que o Espírito Santo tomava Sansão e viu uma força sobrenatural, mas depois se ia. Ele tomava Davi, venceu Golias, depois se ia. Agora Deus disse: eu vou batizar a todos aqueles que creem com o meu Espírito Santo. Eu estarei com eles, habitarei com eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Convido a igreja a permanecer de pé. Os irmãos que assistiram até agora aqui, obrigado por assistir, obrigado por estar conectados com nós. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela ajuda que vocês dão também à igreja. Muito obrigado pelas palavras que vocês colocam em cada culto, em cada palavra, cada pregação. Muito obrigado os que compartilham nossos cultos com alegria, os que oram, intercedem por nós,
inspirados pelo Espírito Santo. Que Deus os abençoe. Mas agora Deus quer derramar hoje o Espírito Santo aqui nesta humilde igreja, e nós não queremos que as câmeras possam ver as pessoas. Isso é no particular neste momento. Mas se você mora em Santa Vitória, te convido a vir a presenciar o que acontece depois que as câmeras são desligadas. Porque nosso Deus é um Deus vivo, porque o Espírito Santo habita neste lugar. Ele procura verdadeiros adoradores, e Ele, quando encontra, entra, e Ele faz o querer do Pai. Ele glorifica o Filho, Ele faz te adorar a Deus. Esse é o agir do Espírito Santo. Até o próximo culto, se Deus quiser.